Mas agora é o seguinte, hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011. A data tem como objetivo destacar os abusos e sofrimentos, infelizmente, contra os idosos. E agora nós vamos conversar por videoconferência com a professora de Direito dos Idosos, a Flávia Albaine. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde para todos, todas e todes. Eu estou bem. Meu amor, vamos começar falando, né, como é definida atualmente a violência contra os idosos. A violência contra a pessoa idosa, ela pode ocorrer de diversas formas, tá? Todo ato de ação ou omissão que objetiva causar algum tipo de dor ou sofrimento para a pessoa idosa ou que objetiva, de alguma forma, restringir o gozo dos seus direitos, a sua autonomia, a sua participação na vida social em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, muita gente, quando fala em violência contra a pessoa idosa, muita gente pensa apenas na violência física, mas a violência física, ela não é o único tipo de violência contra a pessoa idosa. Há várias formas de violentar um idoso. Agora, Flávia, explica para a gente o seguinte, os abusos cometidos, né, contra os idosos ainda continuam a ser subestimados, né, infelizmente, pela sociedade? Ou ignorados pela Olha, sociedade? de um tempo para cá, é possível dizer que já houve um avanço em relação a esse assunto. Há uns 20 anos atrás, por exemplo, pouco se falava sobre isso. Tivemos aí o avanço de algumas leis, como o próprio Estatuto do Idoso, que objetiva coibir esse tipo de violência contra a pessoa idosa, projetos de lei tramitando também, que objetivam dar mais proteção à pessoa idosa, datas de conscientização, programas de conscientização. Então, já houve um avanço, não podemos negar. Mas sim, ainda é um assunto que é subestimado, que é, às vezes, negligenciado pelas autoridades, principalmente quando essa violência é cometida por familiares, por pessoas que cuidam das pessoas idosas. Então, muitas vezes a sociedade fala: como é que você está reclamando, né? Fala para o idoso. Como é que você está reclamando de uma pessoa que está cuidando de você? E aí, nesses casos, sim, podemos dizer que a sociedade ainda subestima e não dá atenção devida a essa situação do idoso. E quais são os tipos de violência assim, mais comum cometidos contra Essa os idosos, Flávia? Essa violência, ela pode ocorrer de diversas formas, por ação ou por omissão. As violências mais comuns contra a pessoa idosa são a violência física, né, quando o idoso sofre algum tipo de lesão corporal grave ou gravíssima. A violência patrimonial, quando o idoso acaba tendo seu patrimônio depredado, ou utilizado sem a sua concordância por terceiros, geralmente pessoas que têm acesso a esse patrimônio do idoso, como curadores, filhos, cuidadores. A violência psicológica, que é aquela violência cometida, muitas vezes ela não deixa marcas físicas, não deixa marcas materiais, concretas, mas ela traz sequelas psicológicas gravíssimas, levando à depressão e ao suicídio. A violência simbólica, o que é a violência simbólica? É aquela violência de desacreditar na capacidade do idoso, de excluir o idoso da vida social, de eliminar a autonomia do idoso, acreditando em estereótipos equivocados de que o idoso é um inútil ou de que o idoso é um incapaz. Então, essa também é uma violência, jogando o idoso para o ostracismo, que é esse abandono, esse banimento da participação do idoso da vida social como um todo. Então, isso também é uma violência, que é chamada de violência simbólica. Então, essa violência pode ocorrer de diversas formas. Agora, o que é que o idoso deve fazer ao sofrer maus tratos?
Bom, o idoso, ele deve procurar instituições que existem e têm como função a proteção de pessoas idosas, né? Então, essa violência ela pode configurar um crime ou uma infração administrativa, a depender da violência cometida. É, ou até mesmo um ilícito civil. O idoso ele deve procurar, no caso de um crime, por exemplo, ele deve procurar uma delegacia. Há locais, há cidades no Brasil que possuem delegacias especializadas da pessoa idosa. Então, ele pode procurar essas delegacias especializadas. Se na sua cidade não existir, não houver essa delegacia, você pode procurar uma delegacia comum e registrar um boletim de ocorrência, no caso de crime contra a pessoa idosa. O idoso também pode procurar outras instituições que têm por objetivo protegê-lo, como, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os conselhos de proteção da pessoa idosa, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, né, e solicitar orientação e ajuda dessas instituições para saber como agir naquele caso concreto e como fazer cessar a violência ou impedir que uma violência que esteja na iminência de acontecer venha a se efetivar na prática. Muito obrigada, viu? Olha, gente, hoje é Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Eu acabei de conversar por videoconferência com a professora de Direitos dos Idosos, a Flávia Albani. Muito obrigada, viu, Flávia, pelos esclarecimentos.